Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann e hoje é dia de Orando com Padre Pio. Neste quadro Orando com Padre Pio, nós sempre refletimos sobre uma frase tirada desse livrinho aqui, Orando com Padre Pio, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você chegou agora, inscreva-se, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Clica também no sininho para você receber todas as nossas atualizações, assim você não nos perde de vista, né, Carol? Verdade! E já deixa o seu like aí para não esquecer, não custa nada, né? E já ajuda muito o canal. Comente também ao final deste vídeo e depois compartilhe ele com mais pessoas. Então vamos para a frase de hoje. Ela diz assim: a ciência, mesmo com toda a sua grandeza, é sempre uma coisa inferior. É menos do que nada, se comparada ao formidável mistério da divindade. Eu vou repetir. A ciência, mesmo com toda a sua grandeza, é sempre uma coisa inferior. É menos do que nada, se comparada ao formidável mistério da divindade. Então, Carol, o que você me diz? Eu acho assim, interessante que muitas pessoas querem desprezar a ciência e também não é assim que se faz, né? Nós já falamos quantos padres inventores nós já tivemos na igreja e quanto a igreja incentiva e reconhece também a ciência, não é mesmo? Sim. Em então, vários peraí. momentos. Vamos fazer o seguinte. Você falou dos padres inventores, vamos colocar aqui em cima um link de um vídeo que nós gravamos com vários padres inventores, falando o nome deles, o invento, a data da invenção, tudo direitinho. O pessoal clica aqui e vai ficar sabendo, né? Então, nós sabemos também que a fé e a ciência são como duas asas de um mesmo pássaro, né? Que para esse pássaro poder alçar voo, é preciso as duas, né? Nem tanto só fé e nada de ciência, nem tanto só ciência e nada de fé. Exatamente. Porque se a gente olha só para a ciência e despreza a fé, nós viramos céticos. E nós também não podemos ser assim, porque acreditamos no milagre de Deus, acreditamos em Deus, né? E por isso nós precisamos da fé. Mas é interessante, então, que nós não podemos desprezar a ciência. Que afinal e a igreja... de contas, quem é que deu a ciência? Foi Deus, o próprio Deus, né? Quem é que ilumina os cientistas? É o próprio Deus, né? E Deus quer ser descoberto, né? Então, todas essas verdades reveladas até hoje por Deus, né, que passam por Deus, nos vêm através da ciência, digamos assim, é por obra de Deus, é por dom de Deus, né? Então, nós precisamos também reconhecer isso. Mas a própria igreja, ela usa da ciência também em vários momentos, né? Por exemplo, na investigação dos santos, não é mesmo? De milagres. Então a igreja corpos sempre incorruptos. A igreja também faz uso da ciência. Então a ciência é uma coisa muito boa. Nós temos hoje em dia, né? Nós estamos no século XXI. Então imagine quantas doenças, né? Que nos séculos passados não tinham cura e que agora tem, né? Então a ciência nos trouxe muitas coisas boas, muitos avanços, né? Tecnologias para que a gente possa descobrir mais coisas, cuidar da nossa saúde, enfim, coisas do nosso dia a dia, né, que a gente pode ter acesso hoje por causa da ciência, mas é interessante, né, nós colocarmos a ciência no lugar dela. Então, não, como o Rodrigo falou, não dando assim superpoderes para a ciência, né, de que tudo é explicado através da ciência, porque a ciência, como um dom de Deus, ela é também muito pequena se comparada à divindade, né? Ao milagre que é você ter um Deus, né? Um Deus vivo, né? E a ciência só vai explicar aquilo que Deus permitir, né? Ela nunca vai explicar Deus, certo? Tem coisas que nós só vamos saber no céu. Mas sabe qual é o grande problema que eu vejo disso tudo? Pegando tudo isso que você falou, tá ótimo, tá perfeito, tá maravilhoso, mas o grande problema que eu vejo é porque nós vivemos numa sociedade que não é católica. Acorda!
o mundo não é mais católico. Já faz muitos anos que o mundo não é mais católico. Até mesmo aquele seu conhecido que vai lá à missa todo domingo você vê ele lá, tá sentado, parece que o banco é dele, né? Cativo, ele senta no mesmo lugarzinho lá. Nem ele não é católico, né? A mentalidade das pessoas não é mais uma mentalidade católica. Então, quando você tem uma mentalidade católica, você percebe que a ciência é importante, que a fé é importante, que você não pode supervalorizar uma e desvalorizar a outra, que as duas têm que ter, né, como eu falei, as duas asas do pássaro para poder alçar voo, certo? Mas como a sociedade não é mais católica, como o mundo não tem mentalidade católica, o que a gente vê hoje em dia? E aí basta você sintonizar em qualquer canal de televisão. A gente não assiste TV aqui em casa, a gente nem tem TV, né? A TV que a gente tem é a tela do computador, na verdade, né? Utilizada como tela de computador, certo? Mas se você também não vê TV assim como a gente, os sites, né? Entra nos sites aí e você vai perceber que todo mundo quer se apoiar em ciência, só ciência, né? Então qualquer coisa que você fala, qual é a prova científica disso? Espera aí, gente, tudo tem que ter uma prova científica? E cadê a minha fé? Né? Cadê a minha fé? Eu acredito em tudo aquilo que acredita e ensina a Santa Igreja Católica, certo? Então às vezes a gente fala assim, porque acontece que a doutrina da igreja fala isso, mas qual é a prova científica? Todas as pessoas querem falar de ciência, tá? E aí há um grande problema, porque a gente está vivendo numa época aí de um pandemônio, de uma doença que a gente não pode falar o nome, né? Que ela teve pouquíssimos testes até agora, né? Todo mundo se acha o dono da verdade, o dono da razão, porque descobriu, né, a picadinha não sei das quantas, descobriu a fórmula mágica que vai imunizar as pessoas, e com uma ciência às vezes de uma semana. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! Uma ciência de um mês, né? Coisas que não foram bem estudadas, que não foram bem comprovadas, que não foram bem testadas, e que as pessoas... Não, mas isso aí é ciência. Se a ciência disse, então eu vou, né? Então a gente tem que cuidar muito com esse negócio de acreditar cegamente na ciência. Porque da mesma forma que nós temos muitos padres na história, cientistas, que descobriram coisas maravilhosas, também nós temos muitos cientistas ateus. Tem muitos cientistas trabalhando para o outro time, trabalhando para o outro lado, trabalhando lá para o capiroto, né? Com uma pseudociência que não vem de Deus, que não é revelação divina, mas que é para te enganar, para poder te levar para o inferno. Então cuida, né? A gente sempre tem que analisar os dois lados. Existe a ciência do bem, né? Existe também a ciência do mal, né? Existe a ciência para o mal. Pessoas que tiveram grandes ideias, fizeram grandes descobertas que poderiam beneficiar muito a humanidade, mas que alguém viu que aquilo ali poderia ser usado também para o mal e começou a utilizar para o mal, né? Então esse negócio de novas doenças que começam a surgir a cada instante, a gente tem que pensar, será que essas doenças não foram criadas em laboratório, né? Justamente com o objetivo de destruir, né? De matar, de dizimar a humanidade, né? Então a gente tem que cuidar com essa questão da ciência, certo? Mas Padre Pio não está falando disso nessa frase. Padre Pio parece que ele está considerando aqui a ciência como uma coisa boa, assim, de forma geral, tá?
Então vamos pensar como o Padre Pio, né? Padre Pio, um frade franciscano, capuchinho, padre, né, ordenado, rezava a missa todos os dias, ficava horas no confessionário, né? Ele é bem contemporâneo, né? Não é aqueles padres, aqueles santos lá de não sei quantos séculos passados, tá? Ele acompanhou toda uma mudança tecnológica, acompanhou muitos avanços científicos, e ele vai dizer assim, que a ciência, mesmo com toda a sua grandeza... Então, quando ele fala mesmo com toda a sua grandeza, ele está dizendo a ciência é boa, a ciência é grande, a ciência ajuda muito. Nossa, Padre Pio fundou um hospital. Hospital, exatamente. Né? Então, se Padre Pio não acreditasse na ciência, ele dizia para os doentes assim, olha, rezem que vocês vão ficar curados. Basta rezar, ou eu vou rezar por você, você vai ficar curado. Mas não, Padre Pio usou dos médicos, usou das tecnologias da época, usou da ciência para descobrir a cura para uma série de doenças, etc, etc. Então, Padre Pio coloca aqui a ciência como algo bom, como algo grande, mas, mesmo com toda a sua grandeza, é sempre coisa inferior. Ou seja, não deem tanta trela para a ciência, não se apoiem tanto assim na ciência. É grande, mas não é pequena também. Não se apoia tanto nisso aí. Quando a gente compara. Se você não comparar com nada, né, ela é grande e ela é grande. Pronto. Né? É a mesma coisa se, por um acaso, você conhecer uma pessoa que tem 1,90 m de altura, certo? Aí você vai dizer, nossa, essa é uma pessoa grande, né? Tem 1,90 m, nossa, é grande. Aí no outro dia você conhece uma que tem 2,15 m. Bom, se você não comparou a de 1,90 m com ninguém, ela é grande. Mas quando você comparou a de 1,90 m com a de 2,15 m, não é tão grande assim. Então, quando a gente não compara a ciência com nada, ela é muito grande. Olha quantas maravilhas que a ciência já fez por nós. Mas quando você compara ao formidável mistério da divindade, são palavras do Padre Pio, formidável mistério da divindade, aí é pequena, aí é muito pequena, aí não é nada. Aí quando nós estivermos no céu, que nós vamos fazer parte desta comunhão dos santos, que nós vamos conhecer todos os mistérios da divindade, todos aqueles que ele quiser revelar, né, para nós, nós vamos olhar para a ciência e vamos ver a ciência assim como um grãozinho de areia tão pequenininho. Nossa, toda a sabedoria da humanidade de milhares de anos, tudo aquilo que nós conseguimos descobrir, todas as descobertas científicas que o homem fez, não são nada perto de Deus, né? Perto de toda a ciência de Deus. E os salmos falam isso tão lindamente, né? Quem instruiu o Senhor? Com quem ele aprendeu tudo que ele sabe? Né? Com ninguém, né? Porque ele é Deus eterno, ele é Deus desde sempre, né? Ele que é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É nós que aprendemos com ele um pouco a cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E olha só, amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, no quadro Fontes Franciscanas. Não perca!